Como é que o irmão se chama? Raim. Irmão Raim no chave. Irmão Raim confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida. O irmão crê que Jesus Cristo morreu, o irmão Cristo nasceu de uma virgem, viveu aqui e foi morto, e ao terceiro dia ressuscitou. O irmão crê que Jesus Cristo, conforme prometeu, um dia virá à busca da sua igreja. O irmão promete ser fiel à igreja e aos seus mandamentos e a Deus. Por que razão o irmão quer ser batizado? Amém? Amém. Segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba, jamais acaba a força. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais jamais acaba, jamais acaba a força. Irmã Atália Quamba. Antônio Quamba. Irmã Atália, a irmã crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? A irmã confessa Cristo como teu Senhor e Salvador? A irmã crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que veio a este mundo, nasceu de uma virgem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou? A irmã crê que Jesus Cristo, conforme prometeu, que um dia viria à busca da sua igreja? A irmã promete a Deus ser fiel aos seus mandamentos e à igreja? Por que razão a irmã quer ser batizada? A irmã quer servir os mandamentos de Jesus Cristo. Amém? Segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba, jamais acaba a força. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba, jamais acaba a força. Jamais acaba a força, jamais acaba a força, jamais acaba, jamais acaba a força. Mais um dia, na sua presença. Amém. Assim como a pastora leu aqui em Marcos capítulo 15, verso 16, né, dizendo que ide por todo o mundo e preguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, infelizmente, já estará condenado. Amém? Então, este é o cumprimento de Cristo pela igreja, que nós, Assembleia de Deus, Nova Aliança, possamos fazer esse ida. Nós possamos juntos, não só o grupo de evangelismo, mas todos nós juntos, a igreja de Cristo, Aleluia. possamos sair lá fora, nas ruas. Muita gente perdida, graças a Deus, hoje batizamos 2 almas. A Bíblia diz que a salvação de uma alma, há festa nos céus. Glória a Deus. E Satanás, ele luta dia após dia por uma alma, para a salvação de uma alma, retendo esta alma. Mas Deus já nos deu o poder para irmos lá fora e resgatarmos essas almas das garras de Satanás, das garras do sistema mundano. Esse é o nosso dever, esse é o dever da igreja. A Bíblia diz que até o número dos gentios estiver cheio, assim Cristo virá. Amém. Então, nós devemos trabalhar, meus irmãos, a tempo e a fora de tempo. Verdade. Não apontar aí, vai aquele que vai, esse vai, eu estou ocupado. A Bíblia fala da grande ceia. Amém. A grande ceia é aquele que Deus mandou, deu uma grande festa. E todos começaram a dizer, não, eu tenho fé, vou enterrar meu pai, vou fazer aquilo. Ninguém quis ir. Deus disse, vai à busca lá fora dos coxos, dos mutilados, dos necessitados, dos pobres. Traga e encha a minha casa. Amém. Amém?
Então, que nós não possamos ser esses que vamos dar desculpas, mas que no dia certo, na hora certa, vamos estar sempre preparados, abrir a nossa boca. Diz também, diz a palavra de Deus, que mesmo que nós não clamamos, as pedras vão clamar. Aqueles que não creem em Cristo, os incrédulos vão clamar. Amém? Amém. Se nós queremos em Deus, vamos fazer a obra de Deus. Oremos. Glória a Deus. Querido Deus, querido Pai, em Tua presença, mais uma vez estamos, Senhor. Recebe essas vidas, Pai. Senhor, graças te demos, ó Pai Jesus, porque, Pai, não foi o nosso mérito, só força, ó Pai Jesus Cristo, mas, ó Pai, foi o Teu poder, ó Pai. Foste tu que começaste pecador, pecado, da justiça, Espírito Santo, Santo e poderoso. Eis-nos aqui, ó Pai. Queremos que o Pai fazer o ídolo do Pai Jesus Cristo. Santo, santo és tu. Verdade, Declaramos, Senhor. ó Pai, e profetizamos, Pai, salvação. Em nome de Jesus Cristo. É verdade, Senhor. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Pai, chama-se a sua presença, eu repreenda. Em nome de Jesus. Jesus. Igreja. Não tem sobre os teus servos, ó Pai, tem o Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, eis aqui, ó Pai. Senhor, adoro na tua igreja, ó Pai. Para tu já estar aqui preparado, ó Pai. Ó, para tu, Pai, naquele dia virás, ó Pai, abrir a tua igreja, Jesus Cristo. Eis aqui, ó Pai. Santo, santo, santo és tu. Nós queremos ser santo porque tu, Senhor, és santo. Muito obrigado, ó Deus, por esta dádiva, ó Pai. Muito obrigado por este momento, ó Pai. Quando o Espírito Santo aqui testemunhou, ó Pai, a salvação dessas vidas, ó Pai. Só tu sabes, ó Pai, o que vai fazer através delas, ó Pai. Ó Pai, por frutos que elas darão, ó Pai. Frutos que permanecem, Pai, elas darão, ó Pai. Assim nós cremos e te pedimos, agradecemos no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Eu acho que já está bem memorizado, não é? Até eu nem preciso já ler, eu acho que só é recitar o versículo, não é assim, Josué? É isso, né? O que diz o versículo 17, meus irmãos? Se alguém Deus por vós é santo. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos apresentar mais uma vez, Senhor, nesta manhã, diante de Deus Santo, as nossas vidas, meu Pai, e este povo que está neste lugar, que veio receber, meu Pai, a Tua graça, a Tua mensagem, onde a Tua bênção, Deus Santo, vem abençoar seus corações e abençoar também a nós, Deus Santo. Ministra, meu Pai, pedindo uma palavra da Tua graça para a nossa vida, Senhor, e vem trazer o que tem, Senhor, Pai, para nós, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado. Eu te peço, agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. É uma palavra que está sendo ministrada todo este mês. Eu vou ser breve e não vou procurar repetir o que já foi dito aqui, porque é cansativo repetir o que os outros pregam, né? Mas eu vou trazer bem resumido aqui, aquilo que me chamou a atenção nesta palavra. Na primeira linha de interpretação, se você quando lê assim, se alguém, como diz a palavra, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Nesta primeira frase, se nós lermos, sem ler o contexto dela, parece ser assim muito duro, né? Deus destruirá. Quem destruir, Deus destruirá. Mas Deus não é Deus de amor. Deus não é Deus de livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer. Não é assim? Podemos logo pensar a primeira, né? Sem ler o contexto. Mas tem uma mensagem aqui, muito importante aqui. Por que Paulo usa esta frase? Se alguém destruir, ou se alguém procurar destruir, Deus destruirá. Porque vós sois templo. Porque esse templo é santo, é sagrado, é separado de Deus. No versículo 10, eu quero começar a ler o versículo 10, que me chamou muita atenção neste capítulo 3 do 1 de Coríntios. Paulo começa assim: segundo a graça de Deus, todos estão acompanhando, acompanhem para entender o que eu vou trazer esta manhã, que me ensinou bastante aqui. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando isso, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre este fundamento. 11. Porque se alguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual que é Jesus Cristo,
12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno e de palha. 13. E a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarar. Porque pelo fogo será descoberto se aquela obra foi boa ou não. O fogo também vai provar a obra de cada um. Se alguém edificou essa parte, permanecer, esse será galardoado, receberá um galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá dano. Mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo chave: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque vós sois templo de Deus, que é santo. Amém. Nós já fomos ensinados aqui que quem escreve esta carta é Paulo. Ela é dirigida à igreja de Coríntios. Quem fundou esta igreja? Nós já lemos. Atos dos Apóstolos nos dá mais informações. Diz que a igreja de Corinto ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Nós sabemos que quando você lê o livro dos Atos, dá a história da igreja quando cresce. E Paulo foi usado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Foi Paulo que começou a levar o evangelho. O evangelho estava na Judeia, nos arredores aí, e Paulo foi esse que começou a levar o evangelho. Ele fez a primeira viagem, ele fez a segunda, ele fez a terceira. Se você ler o livro dos Atos, ele dá mais essa informação. E diz a Bíblia, diz o livro dos Atos, que foi nessa segunda viagem que Paulo fez e ele implanta, ele estabelece a igreja em Coríntios. Segundo nós já recebemos aqui ensinamento, mas a carta a carta dos Coríntios aqui também dá-nos informações que quando ele estabelece a igreja, aí começam os problemas dentro da igreja. Vamos entender uma coisa, meus irmãos. Quando o evangelho começa em Judeia, ele estava lá para os seus judeus. Mas naqueles dias, quem estava a governar eram os romanos. Os romanos é que estavam a liderar aquele mundo, assim podemos chamar. E o evangelho tinha que chegar lá. É lógico que esse lugar do Corinto está na Grécia, hoje, a Grécia. E é lógico que você vai encontrar uns pensamentos diferentes, né? E você trazendo as boas novas, uma novidade, ele até pode trazer aquele choque de pensamento, de ideias. Mas Paulo, muito usado por Deus, ele leva o evangelho a estas cidades. E ele implanta esta igreja. Não vou entrar muito esse detalhe nesta área. Mas a Bíblia nos informa, nós podemos entender aqui, que nessa igreja começou a haver problemas de dissensão na liderança. Nós podemos ler aqui, quando eles dizem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então começou a haver divisão aí. E Paulo, como um dos que fundou a igreja, ele ficou preocupado. É por isso que ele escreve esta carta, para ajudar, para ajudar o povo, para ensinar, porque foi ele que estabeleceu a igreja. Então, no versículo 1, eu achei muito assim, interessante, quando ele diz assim, Paulo escrevendo já à igreja, né? Ele diz assim, irmãos, não pude falar como espirituais,
mas como que? Como está escrito aí na vossa Bíblia, a primeira carta de capítulo 3, no versículo 1, ele diz que não pôde falar como espiritual. Aquilo me chamou a atenção, mas ele pode falar assim como carnal. Então eu pude entender no versículo do mês, esse versículo um pouco duro, em outras palavras, porque ele diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai destruir. Isso é muito forte, meus irmãos, falar assim. Na primeira linha de interpretação, é muito forte. Se eu já fico com medo logo. E se eu procurar destruir o templo de Deus, Deus vai me destruir. Não é assim? Na primeira linha de interpretação. Por que Paulo foi muito duro isso? Mas como eu li aqui a partir do versículo 10, vocês vão entender que Paulo traz uma abordagem um pouco diferente aqui. No versículo 10, quando ele começa assim, diz que eu procurei ser um arquiteto sábio. Ele começa agora aqui trazer uma explicação, trazer um ânimo, porque aquela igreja estava em confusão, em conflito, decisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Estava aqui. Então, Paulo começa aqui a dar ajuda à igreja de Corinto. E ele faz uma linha de comparação aqui, a igreja como edifício, como templo de Deus. No versículo, a partir do versículo 10, do capítulo 3, do 10 até o versículo 15, Paulo aqui, ele procura trazer uma mensagem mais assim animadora para os coríntios, fazendo essa comparação como alguém vai construir um edifício. Então eu aqui procurei aqui alguns pontos que me chamou a atenção aqui, porque nós somos uma igreja, meus irmãos, e somos comparados como o templo de Deus. E nós somos igreja. Deus não habita como está escrito, que Deus não habita em templos feitos com as mãos de homens. Não é assim? Está escrito? Então Deus não habita aqui. Onde então Deus habita? Deus habita aqui. Vamos entender bem isso. Amém? Está bem claro. Então Paulo aqui, ele procura trazer uma mensagem aqui para a igreja de Corinto, ele tipificando como alguém vai construir uma casa, para que esta casa tenha um alicerce bom, fundamento bom, que ela não abane, que ela não seja destruída. Porque aqui tem uma mensagem que é muito interessante. Diz que o fogo, ele que vai fazer prova o que nós estamos construindo é bom ou não é bom. Não é você que determina, não é alguém que determina, é o fogo que vai determinar. Naquele dia, o que eu faço aqui, posso até esconder para o irmão João, para o Apolinário, mas está aqui. E naquele dia, o fogo vai provar. E se o que eu construí não é bom, o fogo vai dizer. Eu não vou dizer nada, a Bíblia diz aqui. Está escrito aqui. Então, Paulo traz uma mensagem aqui para mostrar aos coríntios. Olha, os irmãos, vocês ficam brigando aqui. Nós temos um dia que vamos apresentar o que estamos a fazer aqui. Então, é bom você construir bom edifício, que quando chegar lá, será provado. Quando o fogo te pegar, você não, agora o fogo me pegou aqui, mas eu posso estar garantido aqui. Eu não vou desfazer nada aqui, que venha fogo, não é assim? Mas você tem que saber o que você... Então, cada um de nós é que tem que fazer esse edifício. Somos nós. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, quando Paulo diz assim, vamos ser arquiteto sábio. Quando você vai construir uma casa, nós sabemos, muitas das vezes, vou abrir entre parênteses aqui, tem muitos aqui que não fazem matemática quando vão construir, aí chega no fim, não termina, mas aquela casa começou, nunca termina, por que não terminou? Ele não fez bem a matemática dele. Ele pensou que aquilo era só levantar tijolo. Mano João conhece bem, entende bem o assunto dele, ele já está fazendo a matemática dele. Ele pensa, só chegar aqui, levantar tijolo. Não, tem que ser sábio. Você tem que sentar, escrever o que você vai gastar. Para quando alguém chega aqui, passa, aí tem casa aí. Não é quando você passa, vê, mas começou, alguma coisa não está bem com esse. Até porque eles vão falar mal de ti, não é assim? Então, seja sábio primeiro.
quando você for construir a tua casa, seja sábio. E a Bíblia diz, se tem falta de sabedoria, o que temos que fazer? Vamos para a escola, é isso? Vamos falar com o pastor, é isso? Ah, vou pedir oração, é isso? Não. O que diz a Bíblia? Peça a Deus. Então é Deus a primeira pessoa que nós temos que recorrer, meus irmãos. A sabedoria é Deus que dá. Não sou eu que vou estudar muito. Eu sigo um senhor aí, muito, não é polêmico. Esses estudantes cientistas, né? Que Deus não existe, Deus não existe. Tem muitos que Deus não existe aí. Eles falam assim, e aquele senhor dá uma explicação, ele até fica assim, olham para ele. Ele diz primeiro que é ateu, mas depois ele não diz, agora já não vou ser ateu. Mas ele não fala nada, não fica calado. Então, quer dizer, eu acho que ele foi convencido, né? Pelo menos ele não diz que já sou mais ateu, então pelo menos ele, aquele diabo, aí qualquer coisa convenceu ele. Então, a sabedoria, ela é muito importante na nossa vida. Quando vamos construir uma casa, peça a Deus. Peça a Deus. Se você não sabe, que você não entende de nada, peça a Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é o segundo ponto aqui? Está no versículo 11, que diz assim, nós temos que ter um fundamento. Quando nós construímos uma casa que não tem fundamento, você pode levantar tijolo, sabia? Ele não tem fundamento, mas você pode levantar e aquilo fica uma aparência, que tem uma casa aí, aquela casa está bonita. Você vai descobrir como essa casa é bonita, é resiliente, como falamos hoje aqui. Quando essas tempestades que passam em Moçambique aí, tem umas casas aí que não tem bom fundamento aí, aquele vento vem, não fica nada, meu irmão. Cai tudo. Então, não tem fundamento. Segunda coisa, meus irmãos, o fundamento é muito importante na nossa vida. Amém. E quem é o fundamento da nossa vida, meus irmãos? É Jesus, é a rocha, é a pedra angular. Esse é o nosso fundamento. Se nós construirmos a nossa casa em cima da pedra que é Jesus, meus irmãos, venha o que vier, como nós falamos, venha vento, venha chuva, venha tempestade, venha ciclone, ela não vai se abanar, porque ela está no fundamento que é Jesus. E quando nós procuramos outros fundamentos, aí vem um vento, é lógico, ela nunca vai resistir, porque ela está no fundamento dos seres humanos, muitas das vezes. Então, o fundamento ele é muito importante na nossa construção. Quando vamos construir, eu estou falando de nós, meus irmãos. Nós temos que construir um templo que vai ser provado. Cada um de nós estamos construindo, todos os dias aqui, meus irmãos, estamos construindo. O nosso edifício, ele está em bom fundamento? Eu não sei, você que sabe. Talvez você pode até mostrar para o pastor a aparência. Aquele irmão já construiu boa casa, mas será que o fundamento dele está na rocha de Cristo? Se aparece algum problema, porque muitas das vezes você diz, aquele irmão já nem vem mais na igreja, o que se passa com ele? Começamos perguntando muitas das vezes, né? Mas aquele irmão já há muitos anos não vem. Ou aquele irmão, mas aquele irmão aí estava na igreja, agora estou vendo uns lugares aí que não é propício para crente. Sim, falamos já muitas vezes, né? Olhamos, mas o que aconteceu com aquele irmão? Será que ele tinha o fundamento que é Cristo? Se ele, quando estava aqui na igreja, ele procurou levantar a sua casa, que é Jesus, que é o fundamento? Ou ele estava fundando, quem sabe no pastor, quem sabe no irmão ABC? E quando você constrói a sua casa debaixo dos fundamentos dos homens, meus irmãos, ela não resiste à tempestade. Que muitas das vezes, eu já vi crentes, muitos anos aqui na igreja, ele em vez de seguir Jesus, a Deus, Jesus, ele segue pastor. Mas pastor é homem, pastor. E pastor, quando o pastor falhar, já viu? Mas aquele era homem de Deus, pregava, mas ele falhou, eu também. Então eu não vou.
É isso. Você está a edificar a sua casa em cima de um pastor. Então não faça isso. O pastor também é um homem. Ele também falha. É verdade, meus irmãos. A tua fundação tem que estar em Cristo. Não nos homens. Nem aquele... aquele irmão, Deus usa. Vou seguir ele. Ele é o homem, que ele vai cair. De que ele cair, eu quero ver se você vai permanecer na igreja. Vai também junto com ele. É lógico. Isto é comum. Então, se você tem a tua vida fundada em Cristo, meus irmãos, venha o que vier, ela nunca vai ser abalada. Amém? O terceiro ponto aqui que é muito interessante. Então, são os materiais que nós temos de escolher para levantar o tipo de tijolo ou o tipo de bloco que você vai colocar na tua casa para erguer. E Paulo aqui, ele dá 6 tipos de material aqui. Está no versículo... Qual é o versículo aí, meus irmãos? No versículo 12. Isso mesmo. No versículo 12 aí, tem 6 tipos de tijolo, 6 tipos de bloco. Qual é o primeiro aí? Ouro. Qual é o segundo? Prata. Qual é o terceiro? Pedra. Qual é o quarto? Madeira. Qual é o quinto? Feno. E qual é o sexto? Ok. Se nós, já fomos ensinados aqui, se nós dividirmos 3, podemos entender aqui que os primeiros 3, ele resiste o fogo. Os 3 últimos, ele não resiste o fogo. Ele, pelo contrário, ele é até combustível para o fogo, né? Ele ajuda até o fogo pegar. Ele não resiste, não faz muita diferença. Então, se nós pegarmos esses 6 elementos e trazer um pouco a aplicação para a nossa vida, o que significa o ouro na nossa vida? O que significa a prata na nossa vida? Para nós, o que nós temos que colocar para essa casa ficar firme, como diz a palavra de Deus, porque esses 3 elementos são aquelas que o fogo, venha fogo, você vai ser aprovado. O que é isso? O que pode trazer esse ensinamento? Falando do ouro, o ouro é um metal muito precioso. Não é preciso você explicar muito para alguém o que é o ouro. O ouro é valioso, não é assim, meus irmãos? O ouro você não acha de qualquer maneira assim. E nesses últimos dias, eu gosto de seguir os que têm muito dinheiro, né? Aqueles que têm muito dinheiro começam a investir aqui, investir aqui. Eu gosto de seguir eles, né? Eu vejo, porque eles dizem que agora eles estão apostando no ouro. E a onça de ouro hoje já bateu $3.000 uma onça. A primeira vez que eu comecei a entender quanto valia uma onça, o primeiro valor de uma onça foi em 1991, quando uma onça de ouro valia $300. Ainda lembro bem, eu memorizei, valia $300 naqueles dias. E aqui o dólar era mais ou menos R$2,50 mais ou menos. O rand era forte naqueles dias aqui. Isso, eu como trabalhava, né, numa firma, e depois o homem também tinha muito matambira, um dindi, né? Então eu via muito dindi também. Eu escutava aquelas conversas de dindi, de dinheiro, como é aqui, entra aqui, põe aqui, onde tem por, onde tem... Eu gostava, né? Então comecei a entender um pouco, né? Onde tem por isso. E naqueles dias, olha só, valia 300, uma onça. Hoje, ele vale $3.000, uma onça. Se aquele comprou uma onça naqueles anos, hoje está valendo mais quantos? Quantos por cento, irmão João? 10 vezes mais. Já viu? 10 vezes mais. Se ele valia 1, hoje está valendo vezes 10. Então o ouro, para simplificar, o ouro ele tem um valor. Então o que significa o ouro? Eu fui pesquisar um pouco aqui, diz que o ouro na Bíblia simboliza divindade, ele simboliza realeza, poder, autoridade e tem mais. Mas eu fui procurar saber um pouco, então o que o ouro representa para nós?
Ele diz que o ouro representa para nós glória, majestade, pureza, perfeição, valor, sabedoria, conhecimento, natureza imutável e soberania de Deus. Então eu escolhi aqui primeiro 4 palavras aqui, muito interessante aqui, o que o ouro representa para nós, meus irmãos. A primeira palavra é pureza. Diz que o ouro representa pureza. O que significa pureza para nós cristãos, irmãos? Deus procura os verdadeiros adoradores. Entendam isso? Amém? Aqueles que chegam a Deus em verdade, com coração puro. Coração puro, meus irmãos. Este mundo, eu sempre chamo, este mundo é tenebroso. Há muita injustiça. Esse mundo é assim, como diz o pastor, isso não vai melhorar, meus irmãos. Vai cada dia piorar. E a igreja está aqui para fazer diferença. Nós somos o sal da terra, meus irmãos. Será que cada um de nós estamos a exercer esse papel na terra? Trazendo a pureza. Trazendo esse papel como sal, salgando, conservando. Eu ouvi uma vez um pastor falar, eu achei que muito interessante. Ele disse que se a igreja não estivesse no mundo, este mundo estava podre. Então a igreja, meus irmãos, ela tem que fazer diferença, ela tem que conservar. Enquanto os outros querem ficar podres, a igreja está a procurar a conservar este mundo, meus irmãos. Porque se a igreja não estivesse no mundo, estava tudo deteriorizado, tudo. Então a igreja tem que fazer o seu papel aqui. E será que nós, cada um de nós, estamos fazendo esse papel? Estamos demonstrando essa pureza? Se esse bloco, esse tijolo que estamos levantando todos os dias, para alguém ver, aí tem uma casa. Será que você está sendo essa pureza para Deus? Fica com você, você que sabe. Quem escolhe o tijolo não são os outros, é você que cada um vai construir. Então eu tenho que tomar decisão, eu tenho que escolher. Amém? Amém. A segunda palavra diz que perfeição. Sermos perfeitos. Mas irmão, nós estamos neste mundo. É difícil ser perfeito neste mundo. Temos que muitas vezes fazer manobra aqui, mentir um pouco aqui para sobreviver aqui. Mas é isso mesmo. E quando diz lá fora que a mentira tem perna curta, como é que é então? Você quer viver de mentira? Seja perfeito então, meus irmãos. Procura ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz isso. E por que nós queremos imitar os outros? Mas aqui veio, aquele tem um carro bonito, você não está a ver, você. O carro dele é feito em German, não é esse feito aqui em China, não. É aquele de German, é BMW, Mercedes-Benz. E você também quer aquele carro. Mas como é que ele conseguiu? Ele teve que dar umas cabeçadas aí, quem sabe. Então é isso que nós... porque aquele tem, eu também tenho que ter. Sim. Tem muitos aí que eu conheço, eu pessoalmente conheço, vive de ilusão. Mostra que tem muita coisa, mostra. Mas de repente diz que o banco veio, levou tudo. Mas como é que é? Levou até a casa dele. Então eu fico pensando, alguma coisa ele fez. Será que é isso que nós estamos vivendo? De ilusão, imitando o mundo? O mundo lá, para eles, é normal. Para eles viver assim, não tem problema. Mas nós, a igreja, fazemos diferença, meus irmãos. Amém? Então nós temos que fazer diferença. Procura ser perfeito. Mas é difícil, irmão Beto. Mas com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Quando Jesus já ascendeu, ele falou uma coisa muito interessante. Eu estou indo, mas estou enviando alguém. Então esse alguém está conosco, meus irmãos. Está pelo menos sempre do nosso lado. Aleluia. Então você tem que pedir a ele, Espírito Santo, me ajuda. Mas quase estou pecando, quero pecar aqui. Não, pede Espírito Santo, não, eu não quero pecar. É assim, Espírito Santo, me ajuda aqui. Meus irmãos, a tentação está aí. Estamos vivendo neste mundo. E
não vou dizer que nós somos feitos de ferro, somos feitos de ser, somos carne também. Nós sentimos dor, sentimos emoção, sentimos tristeza. Sim, eu não estou dizendo aqui que não. Ai, o está falando, você não sente, você não tem. Não, temos também dificuldade, também ficamos doentes também. Mas procuramos, amém, aquilo que nos ajuda. E buscamos e olhamos, eu digo sempre aqui, olhai para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não olha nos médicos, olha para ele. É isso que temos que depositar. Amém? Outra palavra aqui que eu escolhi aqui é valores. Valor, o outro tem muito valor. E os valores éticos que nós chamamos aqui, nossos valores, nós temos valores. Eu sempre digo que cada um de nós temos um valor, não vou dizer valor monetário, mas valores assim que o mundo não vê, mas está aqui em nós. E quando o mundo espiritual vê a nós, ele vê alguma coisa aqui é diferente. Então, esses valores éticos, essa nossa postura, muitas das vezes, meus irmãos, que muitas das vezes, um versículo que gosto muito, em Provérbio, que o judeu usa muito, diz que é melhor ter um bom nome. Em Salmos, não é Provérbio, há um Salmo que diz assim, que os judeus, eles apreciam muito, eles que é muito bom ter um bom nome. Isso me chamou a atenção para mim. Sabe o que significa ter um bom nome? Ter boa reputação. Amém. Alguém ver você e não falar mal de você. Amém. Quando alguém passar assim e ver assim, aquele aí não vale nada. É um desprezo isso, meus irmãos. Amém? Se alguém passar, aquele aí não vale nada. Mas quando alguém passar, não, aquele aí, sim senhor, aquele aí, tira o chapéu, como dizem, não é assim? São esses valores que muitas das vezes nós desprezamos, que é muito importante, meus irmãos, para aquele dia o fogo provar. Será que isso estamos guardando, meus irmãos? Esses valores? Vou correr um pouco aqui. Outro ponto aqui, outra palavra aqui que eu escolhi aqui, a natureza imutável. Até hoje, mudamos até nome, sabia? Tem uns que gostam de mudar nome. Esse nome aqui é feio. Vou pôr um nome mais chique, mais bonito, né? Esse nome aqui. Tem pessoas que fazem isso. Porque esse nome... até eu dou razão para muitas pessoas quando dizem assim, tem uns nomes, irmão Beto, que eles foram amaldiçoados, tem uns nomes lá que os antiquedos deram, e significa isso. Eu conheço hoje ele é chamado apóstolo, né? Conheci-lo há muitos anos 80, e ele tinha um nome, o nome dele é Razão, chamavam de Razão. Eles, não, Beto, este nome, não, eu fiquei assim, eu disse, por quê? Esse nome é amaldiçoado. Eu não quero esse nome. Eu disse, então, mas como é que eu vou trocar esse nome? Mas como assim, irmão? Não. Então, você já não pode me chamar mais de Razão. Eu já não quero mais. Ele foi no cartório e foi lá e fez aquele pedido e ele mudou todo o nome dele. Ele pôs o nome da Bíblia, mas ele pôs Gerson, pôs Asaf, ele escolheu tudo e ele disse que isto tem que ser assim. Ele começou a dizer, não, eu quero ser uma bênção, eu não quero ser amaldiçoado, não, eu vou mudar. Mudou ele mesmo, mas tinha um bom motivo para mudar. Eu até concordei, mas tem uns aí, só muda porque é fashion, porque aquele é bonito, porque aquele é ídolo. Tem uns que até mudam só porque é ídolo. Você nem sabe o que ele faz. É verdade. Não segue esse tipo de pessoa, meu irmão. Vamos fazer diferença. Amém. Nós somos a igreja, meus irmãos. Estamos construindo e o fogo vai provar um dia. O fogo vai. E você que cada um está construindo, escolhe bem o teu tijolo. Escolhe bem esse bloco que você põe na tua casa. Porque naquele dia, irmão Beto, vem me ajudar. Cada um está sozinho, não tem ajuda aqui.
É isso mesmo, estou a falar sério. Não, desculpa, mas é isso mesmo. Naquele dia, ele e o juízo. Então, procure bom material. Amém? Fala de ouro, aqui também fala de prata e fala de pedra preciosa. A prata, na Bíblia, ela está muito relacionada com a redenção. Nós sabemos que quando compraram Jesus, compraram com quantas moedas, meus irmãos? 30 moedas de quê? De prata. E nós sabemos que Jesus, ele veio para remir os nossos pecados. Nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Então, a vida dele, meus irmãos, ele entregou para a remissão dos nossos pecados. Então, uma vez que você está dizendo que nós temos agora entregar a nossa vida por nosso próximo, por nosso irmão, será que é isso? Posso trazer essa interpretação aqui? Seria muito pesado, talvez. Não é assim? 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Quem pode ler para mim esse versículo? É bem diferente do João, Evangelho de João 3,16, não é assim? Não é? 1 João 3,16. Diz assim: conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos o quê? Dar a vida pelos irmãos. Nós devemos dar a vida, não para mim agora, é para o outro. É João que escreveu isso, não fui eu. Será que nós estamos exercendo esse papel? O que significa isso? Vamos parafrasear, vamos ver. Dar uma mão a uma pessoa, meus irmãos, ele é muito bonito, sabia? Eu digo sempre, eu vou falar aqui, sem medo. Você pode estar lá em cima, até com muito dinheiro, mas nós precisamos sempre de alguém. Não porque você está muito saudável hoje, mas nós precisamos sempre de alguém. Eu li uma frase uma vez, quando diz assim: quem nos trouxe ao mundo foi outra pessoa. Foi outra alguém, a nossa mãe, não é assim? Você não nasceu sozinho. Saiu, já nasci. Não. Foi alguém que nasceu você. Então você não caiu do céu aqui. Eu sou João. Não. Alguém nasceu, então foi outra pessoa. Até mesmo quando você vai morrer, quem vai te enterrar não é você que está morto, é outra pessoa que vai te pegar e vai colocar naquela coisa. Não é, meus irmãos? Então, neste mundo, neste mundo, nós precisamos sempre de alguém. Então, fazer o bem para o próximo, ele é um papel muito importante para nós cristãos, irmãos. Vamos exercer isso. Procura ajudar. Então vou entregar tudo que eu tenho para o meu próximo. Não estou querendo dizer isso, não. Mas o que você pode, né, no seu poder, nas suas faculdades, né? Se você pode ajudar, por que você não pode ajudar? A Bíblia diz, se você tem 2, por que não pode dar 1? Não é assim? Você já tem 2 já. Você não vai usar os 2 de uma vez. Você usa uma de cada vez, não é assim? Tudo na vida, nós usamos uma de cada vez. Se temos 2, por que nós não fazemos isso? Por que nós não compartilhamos, não é assim? Damos um com o outro. Amanhã proverá, Deus nos proverá, não é assim? Então, esse papel é muito importante para nós. E nós, muitas das vezes, como igreja, temos perdido, temos esquecido. Sabemos, como eu disse, todo mundo sabe. Isso é uma coisa, eu já sei. E você faz, você pratica, você põe em prática. É isso que é importante. Ele é muito importante na nossa vida. Amém? Deixa eu falar um pouco aqui de pedras preciosas. Eu pensei, antes, eu não sabia, que a pedra, ela também entra no forno. Hoje temos a ciência, ela muito nos ajuda a entender isso. Todo o minério precioso que você vê, todo diamante, todas essas pedras, ela é de vários anos. E a ciência, a química hoje nos dá essa faculdade para entender um pouco isso. E todos esses metais, que ele tem uma forma, e
E eu não sabia. Eu, como estou ligado um pouquinho, né? Trabalho com uma empresa mineira. Uma vez eles procuraram para que eu procurasse um forno para pedra. Eu disse, mas forno para pedra? Mas vamos fazer o quê? Então eu disse que não é qualquer forno, é um forno especial que aquece a pedra. E quando a pedra entra naquele forno, há uma temperatura que ele tem que atingir para ele mudar a propriedade daquela pedra onde está agora para outra dimensão. E aquilo me chamou a atenção, porque há uma pedra em Moçambique hoje, ele é muito precioso, mas muito, e nós moçambicanos não sabemos. Temos riqueza, lá muitos não sabem. Irmãos, uma coisa pequena assim, uma coisa bem pequenina assim. Esta pedra está avaliada hoje, você entra na internet, entre $30.000 a $100.000 um quilate. Um quilate, esta pedra tem em Moçambique, tem muitos que estão a pegar lá, muitos não sabem. Você entra na internet, você googla na internet, ele vai te dar esse preço. Uma coisa muito pequenina. Só que isso levou muitos anos para que essa pedra tornasse aquela pedra. E esse tal forno, ele ajuda para que essa pedra... Então, as pedras que estão a pegar hoje, eles pegam, fazem aquele estudo, eles dizem, não, esta pedra, para atingir esta pedra desse valor, temos que passar no forno para ele pegar o aquecimento, para ele chegar aonde que nós queremos. Então, isso me chamou a atenção, meus irmãos. Quando a pedra passa no forno, ela valoriza muito mais. Ela tem um valor. Então, o que significa, então, a pedra aqui, meus irmãos, em poucas palavras aqui? Diz que a pedra, ela é riqueza, a pedra, ela é beleza, a pedra, ela é valor também, é valorizada. E Êxodo ou Levítico, nós podemos entender quando os sacerdotes, eles usavam o peitoral, aquele peitoral, meus irmãos, se você for ler lá, tinha alguma coisa. O que tinha? Tinham pedras. As pedras estavam no peito do sacerdote. Eram 12 pedras de tribo de Israel, então representavam cada tribo. Então aquela pedra tinha um significado no peito do sacerdote. Diz que a presença de Deus na vida deles. Então a pedra preciosa, além de valor, meus irmãos, ele tem um significado muito importante na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que nós estamos fazendo, será que Deus ainda está em nós, meus irmãos? Será? Ou já esquecemos Deus já, né? Será que Deus está aqui ainda? Você que sabe. Eu não vou determinar, Deus está aí. Não. Você que sabe. Será que você está por esse tijolo na tua casa, a presença de Deus? Porque sem ela, diz a palavra, sem Deus, nós não podemos ver Ele. Não é assim? Sem a sua presença. Será que estamos colocando esse tijolo? Isso é muito importante. Os três últimos não tem muita explicação. É lógico. A madeira, o feno, que ele não passa. Nunca vai passar. O que significa a madeira, o feno, a palha? Eu coloquei aqui, meus irmãos, o meu papelinho aqui, eu fiz uma pequena anotação aqui. Diz que a madeira, o feno e a palha, ela simboliza natureza humana, a fragilidade humana. Natureza humana. Coisas humanas, eu. Quando você coloca eu em primeiro lugar, o pastor já me ensinou aqui o que significa o ego. Tem um significado muito importante. Quando o ego está no centro da nossa vida, Deus não está aí. Entenda isso logo. Primeira coisa, se o ego, se você eu sou...
Ah, não preciso de Deus. Se você está naquele ego, você é o centro, Deus não está aí. Então, se você começa a construir sem Deus, é lógico, meus irmãos, não tem muita explicação, não temos dar umas voltas aqui. Tudo que nós fazemos sem a presença de Deus, isso não vai subsistir naquele dia. Quando formos apresentar as nossas obras no fogo, o fogo vai determinar. Como eu disse, naquele dia não tem ajuda. Ah, e não ajuda. Você que construiu. Então, atenção. Procure evitar colocar tijolo que não passa no fogo. Isso é muito importante. Amém? Como eu disse aqui, meus irmãos, nesse capítulo 3, ele trouxe uma abordagem que eu entendi aqui. Quando Paulo usa o versículo 10 até o versículo 15, Paulo aqui procura mostrar à igreja de Corinto que nós devemos construir a nossa casa com esse material aqui. Mas quando você começa a ler o versículo 16 e o versículo 17, Paulo muda aqui. Paulo já não pede aqui que cada um procure construir a casa com os bons tijolos. Paulo aqui é mais pouco duro. Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus? Não está aqui no versículo, né? Não está assim escrito, né? Não sabeis. Paulo já não diz aqui, já não procura aqui. Ai, não, procura o bom tijolo. Não. Naquele dia, Paulo quer dizer, o fogo é que vai provar vocês. Mas Paulo aqui muda essa linguagem. Não sabeis vós que és templo do Espírito Santo. E se vocês destruírem, Deus vai destruir vocês? Isso é muito forte. O que significa isso, meus irmãos? O tempo já está aí. Mas esse tempo tem que passar no fogo. E esse tempo muda de vez. Se você construiu ela com aquele bloco que não vai permanecer, é lógico. Ela não vai passar, meus irmãos. E Paulo aqui é muito forte aqui para a igreja de Corinto. Se nós procurarmos, em outras palavras, se nós fizermos qualquer coisa para destruir, porque nós somos santos, somos separados, meus irmãos. Amém? Nós estamos subindo, nós somos uma igreja que estamos subindo para o céu, meus irmãos. Nós não estamos para ficar aqui. Se você quer viver aqui, eternamente aqui na terra, é teu problema. Mas a igreja que nós estamos aqui, nós somos uma igreja que esperamos a volta dele. Entenda isso. E se nós procuramos destruir ela, Deus vai nos destruir, porque ele é santo. Entenda isso. Amém? E é sempre pregado. Eu não vou repetir mais aqui, tornar a repetir, até cansa pouco, né? Mas entenda bem isso, essa linguagem que Paulo, primeiro os versículos 10 até aqui, Paulo até maneira um pouco aqui. Irmão, vamos construir, vamos procurar bons tijolos aqui, porque tem um fogo. A fogo ainda não chegou, mas tem um fogo lá, e vai provar. Mas aquele chama, ele muda, assim, não sabem vós que são os tempos espirituais. Então, vamos tomar conta bem desse tempo de Deus que nos deu. Amém? Amém. Porque Jesus está voltando. E nós, eu digo sempre, Jesus está voltando hoje. Se você gosta muito de escatologia, procura estudar um pouco, você vai ver. Os sinais estão aí, meus irmãos. O mundo está aí. Tudo está aí. Quando o pastor falou uma coisa aqui, que o anticristo, ele vai vir da direita. Hoje a igreja, ele está se apoia muito à direita, pensando que a direita é lógico, a direita tem aquele bom discurso que apoia a igreja, né? Mas é de lá que vai aparecer o anticristo. Ele vai nos enganar. Cuidado. É por isso nem direita, nem esquerda, nem em cima, nem embaixo. Você fica no Cristo. Amém? Você não tem nada de escolher direita, nem esquerda, nem nada. Você é Jesus. Glória a Jesus. Amém?